Bom, uma das coisas que a gente sempre diz aqui, que todo cristão, todo filho de Deus tem que colocar em suas mentes de uma vez por todas, é que nem tudo o que está dentro da Bíblia, que está escrito na Bíblia, provém do Espírito Santo, provém de Deus. Como a gente costuma sempre dizer, você veja que os falsos profetas, eles já vêm desde o começo do mundo, passando pelos reis, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, dos profetas, dos verdadeiros homens de Deus. Deus sempre teve problema com os falsos profetas, inclusive os profetas de Deus, como Neemias, como todos eles, sempre tiveram problemas com os falsos profetas. Esses falsos profetas chegaram até a época dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Também, juntamente com os principais sacerdotes fariseus, eles estavam presentes ali. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, os apóstolos continuaram, os apóstolos morreram também, morreram segundo a carne, né? Porque Deus não é Deus de mortos, eles não morreram, eles foram para a pátria. Como bem disse o apóstolo Paulo, a nossa pátria está nos céus, voltaram para a pátria. Mas segundo a carne morreram, foram sepultados, não tem nem mais o pó. E de lá, depois da morte dos apóstolos, né, veio quem? O sistema religioso católico, né? Outros hereges entraram no meio da igreja e colocaram essa idolatria toda que a gente vê até hoje. De 2000 anos para cá, agora vem essa outra fase. O Martin Lutero sai de dentro da Igreja Católica, que era um padre, sai de lá e faz esse movimento chamado protestante, né? Que não protesta, não protestou coisa nenhuma, continua a mesma heresia, só mudou de roupa, né? Uns usavam batina, passaram a usar paletó e gravata. E agora nem isso, né? Que agora eles se vestem de judeus, se vestem de pai de santo, em pleno século XXI. Veja, lá do começo do mundo até hoje esses falsos profetas atuam, né? E agora se chamam de líderes evangélicos, deixando bem claro, como deixamos sempre aqui, que não temos nada contra os nossos irmãos judeus, católicos, espíritas, evangélicos. Não, nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos nos referindo a esses líderes que têm enganado essas pessoas há séculos, desde a época dos profetas, vai morrendo. Eles são como ratos, eles vão se proliferando, como baratas. Vai morrendo um, vai nascendo outros naquela família de falso profeta, e eles vêm essa dinastia de lá até os dias de hoje, século XXI, né? Dia 1º de junho de 2020. E eles estão aí. E não somente esses falsos profetas de carne e osso, que estão aí em carne e osso, andando para cima e para baixo aí, nas redes de rádio, de televisão, levando ao povo a fazer votos, campanhas, sacrifício, adorar deuses, deusas, santos, santas, né, tomando tudo que as pessoas têm, enriquecendo cada dia que passa. Não somente isso. Os do passado que morreram também se apossaram da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso que eu costumo dizer que a Bíblia, de 100% do que está na Bíblia, 15% é verdade. Está no Novo Testamento, que não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Está no Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo, revelado ao nosso amado irmão, o apóstolo Paulo. E 5% está lá no Velho Testamento. É o que Jesus disse: importa que se cumpra em mim o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Olha o que é que o Senhor Jesus considerava a escritura no passado. Por isso que ele disse que essas coisas iam se cumprir nele, ou seja, ele iria cumprir, né? Tudo que os profetas falou, tudo que Moisés falou, tudo que aquela gente do passado falou, ele falou que ia se cumprir nele, e se cumpriu lá na cruz, quando ele disse: está consumado. Pois ele veio para cumprir a lei. Hoje nem os próprios judeus são obrigados a cumprir a lei que Deus deu para ele mesmo, né? Nem os judeus são obrigados a obedecer mais aqueles lavamentos, aquelas cerimônias, sacrifício, nada disso que foi dada para eles. Imagine você, eu, nós que não somos judeus, que aquela lei não foi dada para nós. O que Deus deu para nós foi a graça dele, foi a nova aliança, né? Feita no sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Você precisa entender que a Bíblia, ela ficou por muitos séculos, ela vem por muitos séculos na mão, sendo usadas na mão de líderes religiosos, que até tem, se não me engano, aí em Roma, lá nos porões, lá guardado, os escritos, né? Poucos escritos do Mateus, Marcos, Lucas e João, que não é evangelho, são relatos do que eles viam Jesus fazer nos dias da sua carne. E no meio desses relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os falsos profetas também enfurnaram os deles, que você vê claramente aqui na Bíblia. Você vê, você quem? Você que tem olhos iluminados, você que é guiado pelo Espírito Santo, que tem a mente de Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo, antes de subir, disse a todo mundo ali, quando ele estava se despedindo, ele disse: muitas coisas ainda tenho para dizer para vocês, muitas verdades ainda tenho para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Tá vendo? Agora, ele estava falando naquele momento, vocês não podem suportar agora. Imagine se você estivesse lá nesse momento. Se eu estivesse lá, eu perguntava: o que é que o senhor quer falar, senhor, que nós não podemos suportar agora? Ainda tem mais verdades? E tudo isso aí que o senhor fez aí, quando estava andando aí para cima e para baixo, não é a verdade ainda? Ele ia falar: não é, isso aí não é a verdade não, vocês vão conhecer a verdade. Isso aí que eu fiz foi sinais, né? Foi milagres, isso aí não tem nada a ver com a verdade virá. Por isso que ele disse: quando vier o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Você está ouvindo, meu irmão e minha irmã? Quem é que ia te guiar a verdade? Ele não disse a Bíblia te guiará a verdade, ele não disse Abraão te guiará a verdade, ele não disse Macedo, Sírio, ele não disse ninguém. Ele disse: o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. E Jesus já fez isso porque ele sabia que muitos iam manipular essa palavra, a palavra chamada Bíblia. É por isso que os ateus, eles estão certos, que eles veem tanta incoerência aqui, eles fazem uma festa, né? Eles pensam que é de Deus, que é Deus que está falando esses absurdos aqui, né? Então, tem pessoas que pautaram suas vidas em cima de mentiras, né? Como inferno, morte eterna, largo de fogo, né? Para que um dos maiores mentirosos que estão escritos na Bíblia, que as pessoas vivem apavoradas com ele, que é esse picareta desse João do Apocalipse, que é o mesmo que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João e escreveu esse tal de Apocalipse, que vai totalmente contra aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Quando, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo mandou que os discípulos descessem para pedir ao homem uma casa para ele comemorar a Páscoa lá, com que não é Santa Ceia, foi Páscoa, a festa dos judeus chamada Páscoa, que eles falam que é Santa Ceia e hoje, que de santa não tem nada. Quando Jesus pediu para que os discípulos de Pedro, João, descessem lá e pedissem a casa do homem, eles foram lá, né? E aí o homem, o que acontece? O homem negou, o homem disse: para quem é que vocês querem essa casa aí? O homem tinha lá uma casa vazia e Jesus queria, né, comemorar a Páscoa ali, passar a Páscoa com eles. E aí o homem disse: para quem que você quer essa casa? Ah, nosso mestre, Jesus, tal, mandou... Jesus, aquele que anda por aí fazendo sinal? Não, eu não quero saber desse homem aqui. Na certa era um judeuzão, né, vivia na lei de Moisés, e aí rejeitou, disse: não, eu não vou dar casa nenhuma para esse homem aqui não. Pode dizer para ele que não tem casa nenhuma, emprestar casa nenhuma para ele. E aí os discípulos voltaram irado, e chegou lá e disse para o Senhor Jesus Cristo assim: o senhor não acredita o que o homem falou? O que ele falou? Ele falou que não vai dar casa nenhuma para o senhor não, nem para nós, nem para nada não. O senhor quer que a gente faça uma oração para descer fogo do céu e queimar a ele, a família dele, a casa dele? Como Macedo fez aí, né? Amaldiçoando o povo angolano, né? Mesmo espírito, tá vendo? Aí Jesus olhou para eles e disse: rapaz, que espírito é esse que está em vocês? Só porque o homem não emprestou? Não, eu não vim para matar ninguém, eu não vim para amaldiçoar ninguém, eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para salvá-los, tá vendo? E esse picareta desse João dizendo que Deus vai fazer apocalipse, que vai fazer cair fogo do céu, que vai matar as pessoas, tá vendo? Totalmente contra o Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim salvá-los. Só porque o homem não emprestou a casa, vocês querem esse espírito? É isso que eu estou ensinando para vocês, né? Só porque o homem não quis fazer
A minha vontade e a vontade de vocês, vocês querem tocar fogo na casa do homem? É como o outro aí, né? Que amaldiçoou os africanos, né? Porque eles não querem mais fazer a vontade deles, né? Claro, o homem, a casa era do homem. Tudo que existe no mundo é de Deus. Mas Deus concedeu a ele, a casa era dele. Por que ele tinha que emprestar? Ele emprestava se ele quisesse. Mesmo que fosse para Jesus, para você ver a liberdade que o ser humano tem. Né? Então diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Pois é, você vê como Jesus é humilde, né? Não, pai, deixa o homem lá, o homem não quer emprestar a casa dele, deixa ele. Vamos arrumar outra casa, vamos arrumar outro lugar. Simples. Então, você precisa entender que tem coisas na Bíblia, né? E a gente pode aqui pegar de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu lhe mostro todas as mentiras que estão aqui. Mentira, que isso, irmão? Quem é você para falar da Bíblia? Quem é você para falar? Quem sou eu? Eu sou um abençoado, um filho de Deus, herdeiro de Deus, cheio do Espírito Santo, tenho a mente de Cristo, assim como você. O problema é que você está comendo na mão desses líderes religiosos. Inclusive, muitos líderes religiosos que faleceram há séculos enfurnaram aqui no meio dos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João um monte de mentiras que é usada justamente por esses líderes religiosos. Principalmente o Macedo, o Agenor Truque, o Silas Malacheia, o R.R. Suado, o Valdemiro. Essa gente usa isso aí. Quando eu falo esses, eu estou falando todos. Eu estou falando esses para você entender, né? Que são os que estão mais em destaque aí, né? E eu posso lhe mostrar em Mateus, Marcos, Lucas e João várias passagens que foram enfurnadas por esses falsos líderes religiosos. Há 1000, há 1500, há 4... Ninguém sabe quantos anos eles enfurnaram isso aqui, mas eles enfurnaram. Quem falou que é só Mateus, Marcos, Lucas e João? Jesus teve outros apóstolos. Bartolomeu, teve Filipe, teve um... Será que Filipe não falou nada? Não é? Eles que resolveram colocar esses 66 livros aqui na Bíblia. Mas não quer dizer que tem só esses, né? Eles tentaram até esconder um nome de pessoas da Bíblia. O que eles se deram mal é que eles não conseguiram entender as epístolas do apóstolo Paulo, né? Isso já a mão de Deus mesmo, né? Então eles acharam que não tinha perigo, porque eles acharam assim, se nem nós estamos conseguindo entender isso aqui, podem deixar essas 14 epístolas aí que ninguém vai entender. Isso aqui não é perigo, né? Tá vendo? Foi aí que eles se deram mal, porque ali está a palavra de Deus, ali está o verdadeiro evangelho da graça de Deus, das 14 epístolas do apóstolo Paulo, que lhe mostra, lhe ensina quem é Deus de Gênesis a Apocalipse, tanto na parte material, na parte do planeta Terra, como na parte do mundo invisível, da outra dimensão, do reino de Deus, aonde iremos viver, né? No paraíso. Aí que eles se deram mal. Inclusive, você vê a carta aos Hebreus, eles falam assim, o autor desconhecido. Por que eles tiraram o nome de Paulo ali? Porque Paulo era judeu, hebreu, ele mesmo disse, sou hebreu, cachorro de raça, judeuzão, da lei, que guardava a lei. Né? Então, para os caras seria uma decepção, deixar o nome desse cara aqui, o cara tá acabando com a gente, falando que sacrifício já era, que Jesus já fez o último sacrifício. Paulo derrubou os pilares, esses pilares de inferno, de demônio, né? Pois é. Mas eles é que tinham acesso à Bíblia e eles vão mexendo na Bíblia, como já mostrei para você aqui. Tem palavras na Bíblia que está entre colchetes, né? E embaixo, em Bíblias mais antigas, está escrito: esse texto não consta no original grego, mas foi colocado pela comissão revisora. E quem comissão revisora? Os padres, os teólogos que se unem para justamente compilar a Bíblia, editar a Bíblia, mudar as linguagens, porque com o tempo vai passando, a linguagem ela vai mudando, né? É a mesma palavra, mas a maneira de falar vai mudando. Então tem que ir se fazendo o quê? Revisões na Bíblia. E é nessas revisões que eles metem a mão. Por exemplo, Jesus nunca falou isso. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus nunca falou isso. Você pode ver lá que está entre colchetes. Quem colocou isso foi eles. Jesus nunca falou isso. Imagina Jesus fazendo um jejum de 40 dias para expulsar demônio e mandando os discípulos fazer também. Jesus chegava e falava, sai, e acabou. Não tinha esse negócio de fazer jejum e oração.
Eles acharam que era isso, entenderam que era isso e na cabeça deles e colocaram. Tanto é que eles fazem uma observação. Esse texto não consta no original grego, mas foi colocada. A comissão lá deve ser isso, deve ser jejum e oração. Vamos botar aqui. E aí fica esses líderes aí mandando o povo ficar com fome o dia inteiro, fazem campanha em cima disso, arrancam um monte de dinheiro das pessoas e não foi Jesus que falou nada disso. Um monte de mentiras, um monte de coisas incoerentes em Mateus, Marcos, Lucas, João, no Apocalipse. Um monte de mentiras que vai, uma blasfêmia, que vai totalmente contra o Senhor Jesus Cristo. Então, o mestre da mentira, o Macedo, ele usa muito isso, né? Essa semana mesmo aí passada, ele estava falando da história do rico, o rico e Lázaro. Primeiro que o rico e Lázaro, que está escrito aqui em Lucas, né? Lucas capítulo 16, no versículo 19 em diante, já começa assim: ora, havia um homem rico. Tá vendo? Não está dizendo que foi Jesus que falou. Tem um sujeito narrando isso aqui, né? Tem um sujeito narrando essa história aqui. Você veja que tem alguém narrando essa história aqui, né? O sujeito que sentou para escrever isso é um grande malandro, né? E você vê que é o quê? É um líder religioso judeu, talvez aquele mesmo lá do Apocalipse, o tal do João do Apocalipse, né? É um líder religioso judeu. Não estamos aqui contra os judeus, não, mas esse líder religioso é judeu que está narrando essa história aqui. Um padre desse aí, do passado aí, que enfurnou isso aqui no livro de Lucas. Não quer dizer que o livro de Lucas, ele é mentira, o livro de Mateus é mentira, mas as mentiras estão no meio até desses relatos dos apóstolos. Eles aproveitaram os relatos dos apóstolos, que devem ser bem poucos, para poder enfurnar as heresias dele, contando essa historinha de rico e Lázaro. Tem até novela aí, né? Até filmes eles fazem, né? Isso aqui dá bom pra Hollywood, né? Pessoal que gosta de fazer. Outro dia eles fizeram aí, rico e Lázaro, né? Dizendo que essa história, que Jesus, olha lá, colocando o nome de Jesus, que Jesus é que está contando essa história, mas você não vê o nome de Jesus aqui. Já vê o cara abrindo dizendo: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente, né? Aí depois ele vai falar: havia também um certo mendigo chamado Lázaro. E o Macedo estava enfatizando que o nome do rico não foi falado, mas o nome de Lázaro foi falado, porque o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Então por que ele não colocaram o nome do rico? O líder religioso que escreveu isso aqui, porque isso aqui não é dos apóstolos, não é de Lucas, não é de ninguém. Isso aqui é de um líder religioso, mentiroso, né? Que qualquer criança aqui de 10 anos que lê isso aqui vai ver que isso aqui não passa de mentiras. E qualquer filho de Deus que tem a mente de Cristo, o Espírito Santo, olhos iluminados, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo disse que seria todos nós, vai entender que isso aqui não é de Deus. Por isso que você tem que ter olhos iluminados, você tem que ficar esperto. Você não pode ir se entregando a tudo que você ouve desses homens ou lê na Bíblia. Até na própria Bíblia. A Bíblia é um perigo, porque aqui dentro da Bíblia estão também os falsos profetas que morreram segundo a carne, mas enfurnaram aqui dentro sorrateiramente os seus escritos. E você está lendo isso, pautando sua vida em cima disso, e isso é mentira. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é um evangelho, que não é evangelho, né? De perturbação. A pessoa fica perturbada, né? Um evangelho de perturbação. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso aqui é uma perversão, é uma mentira. Por isso que os ateus pegam isso aqui e fazem uma festa. Os ateus aí que combatem a Bíblia, né? Tem ateu que fica na dele, né? E o ateu tá certo de não se meter nessas parafernálias, né? Nessas mentiras, né? Porque o ateu pensa, ele tá pensando também que isso aqui não tem fundamento.
né? Dizendo que Jesus contou essa história. E eles contam isso, o Macedo, o Silas, essa gente conta, parece uma coisa espiritual, né? Coisa, palavra forte, né? Eles escrevem muito aí nos comentários, muito forte, tá ligado, né? E ficam morrendo de medo, né? Comendo as unhas, a pessoa na igreja fica lá comendo. Igreja que eu falo pra você entender, mas isso não é igreja. Isso é um ninho de salteadores, né? Antro de salteadores, entendeu? A pessoa fica lá sentada, coitada, morrendo de medo desse rico e Lázaro, morrendo de medo desse apocalipse. Ele geralmente faz isso quando acontece algum problema, alguma maracutaia dele é revelada, como aconteceu agora na África, né? Quando ele vê o povo auriçado prestando atenção na verdade, que o povo está ouvindo a verdade, que a verdade vazou, está na internet, está nas redes de rádio e televisão. Então ele começa a atacar. Eu quero salvar a sua alma, cuidado com a sua alma. E o rico foi para o inferno e o outro foi para o céu. Ele começa a falar de inferno, de apocalipse. Eles começam a apavorar os pastores, os obreiros, jovens, evangelistas, os membros, o povo em geral, para fazer o quê? Manter as pessoas dentro do sistema dele pelo medo, porque ele sabe que o que está acontecendo, que o que estão falando é a verdade, e ele não podendo combater a verdade, sabendo que as pessoas tomando conhecimento da verdade vai se afastar desse sistema religioso, não só dele como de todos. E o que é que eles fazem? Eles, tudo que estão falando de mim é verdade, mas no consciente dele, né? Tudo isso que estão falando aí é verdade, né? Esses problemas no Angola é tudo verdade, né? Tudo que nós fizemos lá é verdade, mas você tem que ficar aqui dentro preso. Mesmo eu falando mentiras, você tem que ficar aqui. É isso que ele pôs na cabeça dele e sorrateiramente ele passa para as pessoas. Porque se as pessoas estão vendo esse escândalo e não saem de um lugar desse, por que ela não sai? Ela não sai porque ele começa a bombardear a mente dela. Como eles têm acesso à mente dessas pessoas, essas pessoas idolatram eles, estão escravizadas por ele, tudo que ele fala é verdade. O que os outros estão falando é mentira. Os outros é caído, é ex, é não sei o que, é isso, é aquilo outro. Ele não quer que dê ouvido a essas pessoas. Essas pessoas estão em pecado, estão com a vida contaminada, estão com a consciência contaminada, como se ele fala como se ele fosse Deus, né? Como se ele não estivesse praticando nada, só fala das pessoas. Porque o pecado, ele está tão atrasado que ele nem sabe que Jesus já tirou o pecado faz 2000 anos atrás. Ou ele se faz de besta, né? Porque uma pessoa que sabe que o Senhor Jesus Cristo morreu, levou os nossos pecados, destruiu os nossos pecados, e o cara está pregando pecado, já por aí você não precisa nem ouvir mais ele. Você já sabe que um homem desse não conhece a Deus. Né? E é um herege. É um blasfemo, porque está tentando fazer do Senhor Jesus Cristo um mentiroso, quando a palavra de Deus diz, os profetas, todo mundo diz. E Isaías disse, ele levou sobre si. Levou para onde? Liga no celular dele e pergunta. Os nossos pecados. João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde é esse lugar que você está morando aqui? Como é o nome desse lugar que você mora? Não é o mundo? O que é que João Batista diz? Que tira o pecado do mundo. Veja que ele não tinha nem ido para a cruz ainda. Mas João Batista já sabia que ele ia tirar quando fosse na cruz. Então como que esses hereges hoje estão dizendo que o Senhor Jesus não tirou? Porque quando ele diz a você que você tem pecado, que você está contaminado pelo pecado, ele está dizendo isso para você, que o Senhor Jesus é mentiroso e que ele está falando a verdade. A pergunta é, tirou ou não tirou? Então conta essa história aqui que você já conhece, já ouviu há séculos que você vem ouvindo, há anos que você vem ouvindo essa história do rico e Lázaro. Por que ele então, por que ele não disse? Está onde, irmão? Está em Lucas 16, 19. Por que ele não disse o nome do rico, disse só o nome de Lázaro? Havia um homem rico, mas havia um certo mendigo chamado Lázaro. Esse judeu que está escrevendo isso aqui, que isso aqui não é Lucas que está escrevendo, não. Por que ele não falou o nome do rico? Sabe por quê? Porque o rico ele ia ter que dizer de que família de que dinastia esse homem era, né? Quem eram os pais desse homem, né? E dizendo que Jesus contou essa história, que essa história aconteceu em Babilônia, que não tem nada a ver no exílio do povo judeu que estava em Babilônia, que essa história aconteceu lá em Babilônia.
entre esse rico e esse pobre. Tem até na novela aí que vocês assistiram. É até bom para ilustrar, para você lembrar, você que assistiu aquela novela, né? Do tal do rico e Lázaro, né? Tudo deturpado ali, para meter o quê? Justamente para meter medo em você, que fica aí assistindo essas baboseiras, essas mentiras contra o Senhor Jesus Cristo. Por que ele não diz o nome do rico? Ele diz, havia um homem, porque eles teriam na Bíblia aqui, se isso fosse verdade, eles teriam que dizer de que família esse homem era, de que dinastia esse era. Agora o nome de Lázaro é fácil ele dizer, por quê? Disse Lázaro e não disse o nome do homem. Será que o homem era melhor do que Lázaro? Até nisso eles são preconceituosos, né? Não quis botar o nome do buditão lá, botou só o de Lázaro. Não, se ele teve coragem de contar essa história e colocar o nome de Lázaro, ele teria que colocar o nome do rico. Sabe por que ele não colocou? Porque essa história é uma mentira. Porque esse rico, eles teriam que dizer de que dinastia. Outras pessoas iam procurar hoje. Outros, os estudiosos aí da Bíblia, os PhD nisso e naquilo, eles iam procurar saber. Esse homem rico, se ele tivesse nome, todo mundo ia procurar saber de que família esse cara é, de que lugar esse cara é. Ele é fariseu? O que ele é? Ele era judeu? E todo mundo ia querer saber quem era esse rico que foi para o inferno, né? Agora um mendigo não, o mendigo não tem casa própria, o mendigo não tem endereço. Então o mendigo, Lázaro, qualquer um pode ter nome de Lázaro, né? Mendigo é andarilho, você não vê os mendigos? Ninguém sabe o endereço, ninguém vai lá no mendigo perguntar qual é o seu endereço, você mora onde, a sua família? Deveria, né? Deveria. É isso que eles deveriam estar fazendo, ir nas ruas, procurar saber a situação daquela pessoa e ajudar elas, né? Isso eles não vão fazer nunca. Né? Eles vão lá e dar um envelope ao mendigo, mandar o mendigo vender latinha para levar o dinheiro para eles no altar deles. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Quer mudar de vida? Ah, mas eu sou mendigo, eu não tenho nada. Vá vender latinha, vá vender papelão, coloca aqui o dinheiro desse envelope e vem aqui que Deus vai mudar a sua vida. Ao invés dele ir lá ajudar a pessoa, tá vendo? Então mendigo não tem endereço, não tem nada, então é fácil você colocar aqui Lázaro, José, João, Pedro, Antônio, você pode botar o nome que quiser. Então o mentiroso, esse mentiroso líder judeu aqui, religioso, que escreveu isso aqui, que não foi Lucas que escreveu isso aqui, né? Ele já coloca, havia um homem rico, sim, aí as pessoas que querem saber que homem é esse, né? E havia também Lázaro, aí ele fala o nome de Lázaro, né? Dizendo que Jesus contou essa história. Jesus nunca contou essa história e nunca contaria. Ele está dizendo que é Jesus que está dizendo. E aí diz que o tal do homem rico vivia numa boa, né? O outro vivia ali na porta dele, esperando cair as migalhas da mesa. E aí aconteceu que morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão, para o céu. E, né, para o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí já começa, né? No inferno, olha, tá vendo? Pronto, por aí você já desmonta Apocalipse, já desmonta toda a pregação de inferno. Porque a palavra inferno, procure aí no Google, procure no dicionário, procure em qualquer lugar que você vai ver que inferno significa sepultura. Não tem nada a ver com lago de fogo, não tem nada. Inferno, todos nós vamos para o inferno, sejam cristãos ou não. Que isso, irmão? É porque todo mundo vai para a sepultura. Quando morre o corpo, vai fazer o quê? Vai guardar na geladeira em casa? Não, vai ter que levar lá no cemitério e sepultar. Então a palavra inferno quer dizer sepultura. Não tem nada a ver com inferno de lago de fogo, de nada. Esse lago de fogo que o sistema religioso fala é o que a Igreja Católica fazia antigamente. Colocava as pessoas na fogueira, amarrava num pedaço de pau, colocava na fogueira e tocava fogo nas pessoas. É daí que vem esse negócio de lago de fogo. Mas era eles que faziam. Que outro dia aí um papa desse aí estava pedindo perdão de tanta gente que eles queimaram na Inquisição. Inquisidores, não queria deixar as pessoas lerem a Bíblia, tomar conhecimento. Quando ele pegava uma pessoa lendo a Bíblia ou fazendo o que eles não queriam, eles tocavam fogo. É por isso que vem esse papo de inferno, de lago de fogo. Olha, esse João, que é outro religioso mentiroso. Então, você vai ler aqui Lucas 16 a 19 em diante, você vai ver quanta mentira tem aqui, e dizendo que foi o Senhor Jesus que contou essa história. Porque se eu estou lá, Jesus está contando essa história para mim, eu perguntaria a ele, bom, essa história que o senhor está contando do rico e Lázaro, foi no passado
ou vai ser no futuro? Se ele dissesse, foi no passado, foi lá em Babilônia. Sim, mas o Senhor não veio aqui, o Senhor não está aqui para salvar, porque Jesus não veio salvar só quem estava vivo naquela época em carne e osso. Ele veio salvar todos nós, ele veio salvar o nosso espírito, e salvou. Por isso ele diz, o espírito está pronto, mas a carne para nada presta, a carne vai para o cemitério, o espírito vai voltar para Deus, para o céu. E diz que Jesus, quando morreu, Jesus desceu na morte para livrar a todos aqueles que tinham morrido antes. Quem? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, estava todo mundo na morte, preso na morte ainda, porque Jesus não tinha nos libertado do pecado de Adão. Por isso que Davi disse lá num salmo lá, eu sei que tu não deixarás a minha alma no pó da morte, no sono da morte. Ele sabia que ia morrer segundo a carne e não ia poder passar direto para o reino de Deus, porque ninguém poderia entrar na presença de Deus antes do pecado ser purificado, no espírito. O espírito de Abraão, o espírito de Isaac, de Jacó, de todos os homens da Bíblia, de todas as pessoas que morreram no dilúvio. Você pensa que Jesus libertou só nós aqui no planeta Terra? Não. Naquela hora, sabe aqueles 3 dias que ele passou sumido e apareceu só no domingo? Ele estava fazendo esse trabalho aí, purificando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo derramou a sua alma, o seu espírito sobre a morte, destruiu a morte. 2 Timóteo 1:10. Porque Jesus não somente destruiu a morte, era isso que ele estava fazendo esses 3 dias que ele passou sumido, não somente destruiu a morte, mas nos trouxe à luz, a vida e a imortalidade. E outra, você vê toda a incoerência aqui, dizendo que Jesus contou essa história, que o pobrezinho foi lá por seio de Abraão, quer dizer, Abraão estava vivo? E ele estava lá no inferno, olha, como que o homem estava lá no inferno atormentado e olhou para cima? Como olhou para cima? Se não há um abismo entre o céu e o inferno? Ele falou por quê? Por videoconferência? Mandou WhatsApp? Falou online? Como é que ele falou com o pai Abraão? Não, mas Deus... Aí eles querem inventar. Deus tem poder para fazer isso, sim. Aí como que Abraão, como que esse Lázaro está no céu, se Jesus estava ali contando essa história e não tinha morrido e ressuscitado? Porque ninguém poderia penetrar no reino de Deus antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E mesmo aqueles que morreram antes da morte do Senhor Jesus Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, desde Adão, não poderia estar no céu. Porque nós só entramos no céu, o véu só se rasga, o paraíso, a porta do paraíso, por isso que ele dizia, eu sou a porta, só se abre depois da sua morte e ressurreição. E inclusive esse Lázaro e esse rico, que falso aqui que ele está falando, se existisse mesmo, estaria sendo salvo pelo Senhor Jesus do outro lado. Tá vendo? Então, ele diz assim, e o rico lá no inferno? Agora eu pergunto a você que é um cristão, que é um filho de Deus, como pode alguém ir para o inferno se eles dizem que vão ter um grande julgamento, que não vai ter julgamento nenhum? O único julgamento de Deus é para lhe dar prêmio, galardão. Não tem esse julgamento. Olha, todo mundo lá para Deus puxar a capivara, para ver, abrir livros, livro da vida, livro não sei de quê, para puxar sua capivara, para ver o que você fez de bom ou de ruim aqui. Então você vai ser salvo por obras, né? Como diz o picareta do João do Apocalipse, que é um líder religioso, que diz que o livro se abriu e foram julgados os mortos segundo as suas obras. Que obras? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé não é sua, vem de Deus. Foi Deus quem nos salvou, quem nos libertou pela própria vontade dele. Então não vai haver esse julgamento. Mas vamos que isso fosse verdade. Então, para esse Lázaro ou esse rico ir para o inferno, o mundo teria que já tinha que ter tudo se acabado. Ele tinha que estar no meio desse povo aí também, esperando o julgamento deles dois. Ele não ia para o céu direto, porque ninguém poderia, nem Abraão entrou no céu, nem Davi, nem homem nenhum.
Por isso que Deus disse para Moisés, quando olha a terra prometida aí, que agora você vai dormir com os seus pais. Dormir, você vai descansar, vocês vão ter um tempo. Por exemplo, Moisés, todos esses homens da Bíblia, todos esses homens de Deus, mesmo os que foram salvos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, eles estão dormindo, eles estão descansando. É como nós deitamos, né? À noite sabemos que vamos acordar de manhã. Só que eles não sabem quantos séculos eles estão dormindo. Olha, eu estou dormindo, Pedro, eu estou dormindo há 2000 anos. Ele não sabe, porque todos serão despertados por Deus, né? No momento certo. Os que estão lá serão despertados, e se Jesus se manifestar agora, nós já vamos todo mundo ficar junto, pelo menos nós não dormimos, né? Se Jesus manifestar agora, nós estivermos no corpo físico, vai acontecer a transformação do corpo e todos nós vamos nos juntar a eles. Mas ele não sabe, porque 1 bilhão de anos para Deus é como um segundo. Quando você vai para outra dimensão, para o reino de Deus, lá Deus não tem relógio, lá não tem hora, tic-tac, não. Deus não está preso ao tempo, ao espaço, a nada. Nós estamos em outra dimensão, aliás, nós já estamos. Não podemos ver, mas nós já estamos em outra dimensão. O reino de Deus está dentro de vós. Nós vivemos entre os céus e a terra. Nós vivemos entre o reino de Deus e o reino dos homens. Nós estamos em 2 reinos, o nosso corpo físico aqui na terra e o nosso espírito em outra sintonia, entre outro reino. É por isso que você tem que aprender as coisas desse reino também. Da mesma maneira que você aprendeu as coisas aqui, que você teve que estudar, teve que saber o que é cores, o que é casa, o que é carro, o que é isso, o que é aquilo, as fórmulas químicas, matemática, tudo que você aprendeu aqui, você tem que aprender também as coisas do outro reino, tem outro ensinamento, e só a graça lhe dá isso. Inclusive, quando você está lendo com os olhos iluminados, com o seu verdadeiro homem interior, que é o seu espírito, você consegue ver essas blasfêmias aqui, dizendo que o Senhor Jesus Cristo contou essa história. Como é que esse rico, esse Lázaro foi para o inferno se eles não foram julgados? Se o julgamento vai ser no dia final, segundo eles, vai ser no dia que morrer todo mundo, que aconteceu o apocalipse, que acabar tudo. Aí Deus vai colocar todo mundo diante dele, vai chamar os anjos, vai mandar, abre os livros aí para puxar a capivara de um por um aí. Coisa ridícula, né? Como é que Deus... Aí depois que Deus... Imagine, eu já me imagino no tribunal desse, né? Aí Deus vai chamar o meu nome, Mensageiro da Graça. Aí vai eu lá. Bom, abre o livro aí, puxa o DVD dele aí, puxa a história dele aí, desde o dia que ele nasceu até agora. Aí o anjo vai olhar para Deus e, rapaz, cuidado, rapaz, seu negócio aqui não tá muito bom não, olha as coisas que você fez lá na terra, olha as obras que você praticou lá quando você não conhecia Deus, olha, o negócio aqui tá pesado, tá ruim pro seu lado, hein? Eu acho que tá ruim para todo mundo aqui. Quer dizer, aí Deus vai perguntar ao anjo, tem alguma obra boa dele aí? Né? Aí o anjo vai falar assim, não tem muitas não, mas tem uma boa aqui. Aí Deus diz, então tá bom, você tá salvo por essa obra boa, né? Aí quando Deus falar isso para mim, eu vou falar, mas vem cá, mas eu sou salvo por obras ou eu sou salvo? O Senhor não foi lá me salvar? O Senhor não morreu na cruz, não sacrificou? Então não estou sendo salvo pelo seu sacrifício. Eu estou sendo salvo pelas minhas obras. Olha aí. Quer dizer que eu sou melhor do que você? Eu consegui fazer uma obra boa? Tá vendo? A incoerência, a mentira. E outra, ninguém pode ir para o inferno sem um julgamento. E no inferno, diz que o rico viu Lázaro lá. Aí ele diz, pai Abraão. É o que ele estava vendo Abraão. Tá vendo que é um judeu que está escrevendo isso? Que eles têm essa idolatria por Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para botar na minha língua. Espírito com língua no inferno. Alma com língua, água no céu pedindo água para botar na língua para aliviar ele. Olha que blasfêmia contra Deus, né? Porque ninguém está no reino de Deus ainda, está todo mundo dormindo, todo mundo no paraíso, todo mundo inerte, não houve julgamento, não houve nada, e o julgamento que haverá diante de Deus é para galardão. Por exemplo, eu estou juntando os meus aqui, eu estou anunciando a graça de Deus, aí você também que anuncia a graça de Deus, você vai ter o seu galardão. Deus vai falar aqui, sabe o que é galardão? Presente, prêmios, todos são filhos de Deus, mas
mas muitos receberão galardão. O que é galardão? Você está aqui, ó, falando a palavra de Deus, está combatendo o sistema religioso. Né? Deus vai falar aí, rapaz, vocês enfrentaram aquelas feras lá, hein? O Macedão, todo mundo. Toma aqui o seu galardão, meu filho. Você merece mais um presentinho. Estão todos salvos. Quem fez, quem não fez, estarão todos salvos. Mas galardão vai ter galardão. Pois é, não é que Deus está fazendo acepção de pessoas, não, é que Deus é justo. E você que dá aí o seu like, se inscreve no canal, faz esse vídeo correr, não só o meu, mas de todos aqueles que estão anunciando a graça, você também está anunciando a graça e também receberá o seu galardão. Quando Deus mostrar, tá vendo esse irmão seu aqui, que está aqui, ó? Foi por causa daquele vídeo que ele assistiu que você deu like. Então toma aqui seu galardão também, né? Já está salvo, salvação eterna, mas toma mais um prêmiozinho aqui, né? É isso o que Deus vai fazer. E nós vamos desvendar isso aqui para você ver, para você perder o medo disso aqui. Que é com isso aqui que o Macedo, que essa gente assombra vocês. E é uma mentira. Isso foi colocado aqui dentro da Bíblia. Eu posso pegar de Mateus, Marcos, Lucas e João e mostrar para você onde está todas as mentiras do livro dos líderes religiosos. Que a gente não tem muito tempo, mas vamos arrumar para mostrar para você isso. Você vai ver que isso é totalmente incoerente. Como que pode esse rico estar lá no inferno, ou rico, ou pobre, ou seja lá quem for, se não houve um julgamento, se não acabou as coisas ainda, Jesus ainda não se manifestou? Como é que uma pessoa pode ir para o inferno sem ser julgada? Segundo eles, né, que dizem que existe inferno, né? Quer dizer, Jesus veio para aqui para fazer tudo o que ele fez para perder. Jesus disse que não ia perder nenhuma das ovelhas dele, e da mão do Pai ninguém arrebata nada. Então, se você começar a olhar essa história agora com esses olhos, aí é que seus olhos vão se abrir, você vai ver as mentiras que estão aqui. Em primeiro lugar que você deve procurar entender é que esse homem que está falando aqui não é Lucas, é um líder religioso que enfurnou isso aqui no meio dos relatos dos apóstolos. Tem mais ainda, de Mateus, Marcos, Lucas, tem tanta mentira. É por isso que aquelas pessoas que se dizem ateu, quando ele vê essas ignorâncias aqui, vê essas coisas sem base, sem fundamento, eles fazem uma festa, esculhambam os crentes. E os crentes não procuram investigar, ainda quer debater com a pessoa. Vai perder, porque é mentira, né? Porque segundo eles mesmos, todos serão julgados. Então como é que esse rico foi para o inferno? E como eu estou dizendo, não falou o nome do rico, porque se falasse o nome do rico, teria que dizer de que família que ele era, de que lugar que ele era, quem era o pai dele, quem era a mãe dele, se o pai dele era comerciante, se ele era comerciante, de que dinastia ele era. Agora o mendigo não, o mendigo é fácil, pode falar que ele é o Zé das Contas, que ele é o Lázaro, que ele é quem for, que ninguém vai procurar investigar a vida do mendigo, porque o mendigo não tem casa, não tem vida, não tem nada, né? Pois é, tá vendo como é que esse líder religioso é malandro? E aí ele conta, né? Toda essa conversa, e você vê puxando sempre para Abraão, puxando sempre para o judaísmo. Você vê que é um sujeito que está contando uma história para apavorar as pessoas. Pai Abraão. Abraão estava no céu e vivo e acordado, né? Claro que Deus é Deus de vivo, mas Abraão não ia fazer. E Abraão é Deus, por acaso? Para decidir alguma coisa? Que vai molhar a língua, não vai molhar? Né? Engraçado, Deus lá sentadão no trono e tá esse Lázaro, esse Abraão conversando com o cara lá no inferno, né? Que se existisse mesmo o inferno, olha, tem um grande abismo. Tem um grande abismo entre nós e você, Abraão dizendo para o homem que estava no inferno. Ora, se tem um grande abismo, como é que ele está ouvindo a voz desse homem? Imagina, o cara lá no abismo e o outro lá no céu ouvindo a voz um do outro, pedindo para água. Que água? Ele nem entende que Deus é espírito, que o reino de Deus é espiritual. Que água? Água da Sabesp, em São Paulo é Sabesp, da Coelba, sei lá, lá da usina de Itaipu. Água. Não existe esse negócio de água, existe até a água, mas é em outra dimensão, é espiritual, é antimatéria, entendeu? Vamos falar sobre isso também, para você entender o que é. Antimatéria, matéria escura, tudo isso aí nós sabemos, né? Um pouquinho. Deus já nos ensinou isso também, que os cientistas estão por aí puxando os cabelos para saber o que é. Isso aí para nós é mamão com açúcar, né? É só eles serem humildes também e procurar um pouquinho ouvir a voz de Deus, que eles vão aprender muito mais do que eles têm aprendido. Então nós vamos continuar desmascarando esse judeuzão aqui que está contando essa história de Lázaro,
que o Macedo, essa gente conta, né? E você fica morrendo de medo, comendo as unhas. E aí você já se imagina você no lugar do rico, lá no inferno, queimando. Aí você diz, ai meu Deus, eu não posso sair dessa santa igreja, senão estarei como esse rico. É engraçado que se essa história fosse verdade mesmo, você, Macedo, estaria pregando para você mesmo, que vive uma vida regalada com mansões, aviões, milhões, rede de rádio, televisão, poder político, poder econômico, enquanto os membros jovens, obreiros, evangelistas, pastores estão aí comendo das migalhas, aí pegando o coronavírus, tem que fazer reuniões, enganando a justiça, tudo que não presta, e você vem aqui falar de justiça, falar de consciência limpa. Se essa história fosse verdade, você seria o primeiro que estaria lá nesse tal de inferno que vocês criaram, porque a palavra inferno quer dizer sepultura, e todos nós iremos um dia para a sepultura, fisicamente falando, mas espiritualmente vamos voltar, sabe para onde? Para onde o apóstolo Paulo disse: a nossa pátria está no céu, nosso espírito vai voltar para o céu. E tome... E você, cristão abençoado, filho de Deus, tome cuidado com ele, que ele agora está falando da graça, está falando o nome do apóstolo Paulo, tudo para enganar. Ele está querendo perverter, distorcer o evangelho da graça de Deus. Ele começou agora, tá vendo? Ele só falava de Gideão, não sei de quem. Agora ele está vindo para o lado, pegando palavra de Paulo. Cuidado com ele, porque depois do Senhor Jesus Cristo e da sua graça, o homem mais odiado pelo Macedo é o apóstolo Paulo. Ele odeia o apóstolo Paulo. Não vá nela, Paulo disse isso. Mentira, ele está querendo distorcer as palavras do apóstolo Paulo, para tentar combater a gente também, que prega a graça, para tentar contradizer a gente. Mas toda vez que ele abre a Bíblia, é para tentar destruir as pessoas, né? Para justificar os seus erros, as suas maracutais, tudo de mal que ele está fazendo, e não se converte. Ele mesmo disse que já está batendo as botas. Vai bater as botas sem se converter, sem pregar a verdade. E aí é você e Deus. É com você e com Deus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe o canal, receba seus galadões, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.